Olá, alunos! Eu sou o professor Brian e vou apresentar dentro do curso Qualificar em Multinível a disciplina do Google AdWords, o sistema de publicidade online e links patrocinados do Google. Antes de começar a primeira aula, vou falar rapidamente sobre tudo o que iremos aprender durante todo o curso. Eu separei este curso em 3 partes que serão divididas em algumas aulas. As 3 partes serão conceitos, criação e gestão de campanhas e, por fim, métricas, relatórios e otimização de campanhas. Dentro da parte de conceitos, primeiramente eu vou explicar um pouco como funciona o mecanismo do Google e seu sistema de publicidade online, o AdWords. Em seguida, irei passar pelos principais conceitos e métricas usados dentro do Google AdWords. Todos os termos e nomenclaturas que vocês precisam entender muito bem o significado. Mas não se preocupem, ninguém vai precisar decorar esses termos. O importante mesmo é entendê-los bem, ok? Logo, vou falar a respeito da estrutura de uma conta dentro do AdWords, seguindo a hierarquia de campanhas, grupos de anúncios, os próprios anúncios e, finalmente, as tão famosas palavras-chave, ou termos de pesquisa. Mais em frente um pouco, eu vou explicar sobre os 2 tipos de campanha, tanto a rede de pesquisa quanto a rede de display. Lembrando que neste curso irei ensinar a criar apenas as campanhas da rede de pesquisa, que é o principal e mais conhecido formato. E por último, dentro dessa parte de conceitos, já vou falar sobre a definição dos objetivos de marketing, que já acaba fazendo um gancho, um link ali para a segunda parte desse curso. Tá? Na segunda parte do curso, onde vou ensinar a criar e gerir suas campanhas, primeiramente eu vou mostrar para vocês onde e como criar sua conta, com login, senha de acesso, para que você possa administrar toda a sua publicidade e links patrocinados. Então, na sequência, vamos aprender finalmente, na prática mesmo, como desenvolver suas campanhas, grupos de anúncios, criar esses anúncios de texto e definir uma lista de termos que irão acionar nos resultados de pesquisa do Google, de maneira destacada o seu site e em formato de link patrocinado. Pouco mais para frente, nessa mesma pegada de desenvolvimento, vou dar boas dicas de como escolher as melhores páginas de destino para seus anúncios. Depois disso tudo, em que você já aprendeu a criar a sua campanha, vamos fechar a segunda parte do curso falando sobre uma ferramenta offline que pode facilitar muito o seu dia a dia na gestão de sua conta, otimizando o seu tempo na troca, exclusão e inclusão de campanhas, anúncios e listas de palavras-chave também, o chamado AdWords Editor. E finalmente, na última parte do curso, métricas e relatórios de otimização de campanhas, vamos começar falando sobre as primeiras métricas e indicadores de resultados das suas campanhas do AdWords. Ou seja, logo que sua campanha entra no ar, quais são os primeiros números que você irá precisar acompanhar para avaliar se tudo está rolando como planejado, ou se você precisa fazer pequenos ajustes para colocar sua campanha na direção certa. Em seguida, vou explicar como configurar e interpretar os relatórios existentes na interface do AdWords e também como fazer para extrair os dados, para que você possa montar seus próprios relatórios de forma que quiser, por exemplo, com planilhas do Excel ou apresentações do PowerPoint, enfim. Por último, vou falar de um tema um pouquinho mais avançado, mas que tenho certeza que todos vocês já terão conhecimento suficiente para entender muito bem. Estou falando da otimização de campanhas com foco no ROI, usando a métrica taxa de conversão. É isso aí, pessoal. Esses serão todos os temas abordados desse curso. E tenho certeza que no final dele, todos vocês estarão aptos a criar suas próprias campanhas e links patrocinados e obter excelentes resultados para o seu negócio. Estão preparados? Então vamos lá! Vamos começar por Google e seu sistema de publicidade online. Então, vocês já conhecem o Google, sabem que quando você faz algum tipo de pesquisa lá, ele te traz alguns resultados. Os resultados destacados, que eu estou colocando aqui como pagos, né, este resultado e este, são os resultados que estão atrelados ao Google AdWords, ou links patrocinados. Já esses resultados são resultados naturais ou orgânicos, ok? Então, quando você identificar aqui, normalmente tem um fundinho um pouquinho laranjado, ou tem imagens, ou na lateral, você pode ver que aqui normalmente tem escrito anúncios. Esses são os resultados, é aí que seus anúncios vão aparecer quando você tiver uma campanha estruturada lá no Google AdWords.
Vamos agora para os conceitos e métricas. Continuando neste mesmo tema de conceituação, vamos para o segundo tópico, onde falaremos sempre sobre os conceitos e as principais métricas do Google AdWords. Lembrando que, como falei na introdução deste curso, o importante é entender bem e estar familiarizado com a ideia de cada termo, nomenclatura e métrica. Assim, não é preciso decorar. Eu vou começar pelos termos, depois pelas métricas, então eu vou explicar os cálculos de algumas delas, ok? Começando então por impressões. Impressões indicam quantas vezes seu anúncio foi exibido em uma página de resultados de pesquisa. Cada vez que um usuário faz uma busca e seu anúncio é mostrado no resultado, conta-se uma impressão. Então, como vocês veem aqui, né, nesse esqueminha, quer dizer, a pessoa faz a pesquisa no Google e então aparece um anúncio. Aqui, este é um anúncio, certo? Como eu mostrei na tela anterior, normalmente ele vem aqui com um título, uma linha de... que é a URL e mais um pouquinho de texto. Outra métrica importante que acaba determinando e formando os principais indicadores de qualidade e desempenho é o clique. Um clique acontece quando o usuário interage com o seu anúncio clicando nele. Essa ação do usuário geralmente indica uma intenção de saber mais sobre sua oferta. Quer dizer, se o usuário leu seu anúncio e teve o interesse em ter mais informações, a tendência lógica é que ele clique no seu anúncio. Então, continuando aquele esqueminha, vocês notaram que impressões eu vim até aqui. O clique é o passo depois da impressão, quer dizer, o cara clica no seu anúncio e vai para o seu site. Aqui fiz uma representação de como fosse o seu site, ok? Vamos então para a CTR. Essas duas métricas juntas formam um dos indicadores de performance, a chamada CTR, ou taxa de clique, que acaba determinando a qualidade de suas impressões. Então, a CTR é o número de cliques recebidos pelo anúncio dividido pelo número de vezes que ele é exibido. Representa a frequência com que as pessoas clicam no seu anúncio depois que ele é exibido a elas. A CTR pode ser atribuída a vários níveis ou camadas de sua estrutura. Vocês podem usá-la para medir a qualidade de palavras-chave, anúncios, grupos e até mesmo campanhas, tá? Então, vamos lá. Como que funciona o cálculo da CTR? Quantidade de cliques dividido pela quantidade de impressões, que é igual a CTR. Eu peguei um exemplo aqui com alguns números mais quebrados, 580 cliques divididos pela quantidade de impressões, 1.745, igual a 33,23%. Se eu fizer um cálculo aqui bem arredondado, vamos fazer bem assim cru mesmo, 1 divididos por 100, claro que eu vou chegar em 1%, ok? Então é bem simples, quer dizer, quanto mais cliques eu tiver, mais próximo, mais alto será o CTR. Quer dizer, quanto mais cliques e mais próximo da quantidade de impressões, maior o CTR. Então, essa balancinha aqui, essa balança que vai determinar a qualidade de sua palavra-chave, anúncio, grupo de anúncio, enfim. Você pode atribuir a qualquer camada, a qualquer etapa, a qualquer parte da sua campanha, de toda a sua conta, ok? Vamos então para o próximo, que é custo. Custo é a soma de seus gastos de CPC, custo por clique, durante um determinado período, ok? Então, vamos supor que nesse período aqui, né, vamos supor que a gente estipulou um período, eu tive 100 cliques, tá? E cada clique custou 50 centavos. Isso quer dizer que o seu custo total, o seu custo foi de R$50, ok? Bem tranquilo. Se você obteve nesse período 100 cliques e seu CPC médio foi de 50 centavos, seu custo total será de R$50, ok? Vamos para o próximo. O próximo, que é a junção também do clique mais o custo, né? Ou seja, as duas métricas formando aí o CPC, que significa custo por clique. É o valor cobrado por um clique em seu anúncio. Esse valor é o custo total de todos os cliques dividido pelo número total de cliques recebidos. Geralmente, quanto mais baixo, melhor, desde que seus anúncios estejam aparecendo com uma frequência adequada, claro. Mas muitas vezes é necessário aumentar um pouco o CPC para aparecer mais e melhor posicionado nos resultados. Então, vamos lá mostrar como que é o cálculo do CPC. O cálculo do CPC, como eu falei, então, quantidade total, né, aqui, ou seja, o custo total em reais, pela quantidade de cliques chegando ao CPC. Então, aqui,
231 reais divididos por 700 cliques fica igual a 33 centavos. Página de destino. Agora vamos falar de um conceito que não é uma métrica e por isso não é contado. A página de destino, que nada mais é do que a página da web em que os clientes entram depois de clicar no seu anúncio, tá? A URL dessa página é geralmente o mesmo que a URL de destino do seu anúncio. Outro termo usado para a página de destino é landing page, termo traduzido do inglês, tá? Então, a página de destino é a página que o usuário vai acessar diretamente após o clique, ok? Bem tranquilo também, né? Conversão. Outra métrica importante que é totalmente customizável é a conversão. Quando o usuário executa uma ação escolhida pelo anunciante dentro de um período de 30 dias depois do clique no seu anúncio, uma conversão é contabilizada. A conversão só será contabilizada nos seus relatórios do Google AdWords se um código fornecido e editado por você estiver devidamente instalado no código-fonte do seu site, no local onde se caracteriza esta conversão ou meta. Na última aula deste curso, vou ensinar a determinar essas conversões, criar e instalar o código para a perfeita contabilização dessas métricas. Ok? Então, conversão é quando depois que o cara entrou no seu site, depois que o usuário entrou no seu site, ele vai executar uma conversão, que pode ser o quê? Venda, cadastro, assinatura, download, visualizações de conteúdo, qualquer uma dessas, ok? Cadastro aqui pode ser um cadastro para receber novidades sobre os seus produtos, uma assinatura aqui pode ser para receber assinatura de newsletter, para receber e-mail marketing, e download pode ser, por exemplo, assim, baixar algum tipo de conteúdo, algum vídeo, uma música, enfim. Visualizações do conteúdo pode ser visualizar um vídeo, por exemplo, visualizar algum tipo de infográfico, algum tipo de descrição de produtos que você queira que o usuário visualize, ok? E aí, seguindo nessa pegada de conversão, vamos para a taxa de conversão. Sabendo o que é uma conversão, eu posso falar sobre a taxa de conversão, que é bem óbvio mesmo. A taxa de conversão é o número de conversões divididas pelo total de cliques. Ela demonstra a frequência com que um clique em seu anúncio resultou em uma conversão. É um grande indicador-chave na análise de performance da sua campanha atrelada ao seu site. Então vamos lá, como que funciona o cálculo da taxa de conversão? Naturalmente que é quantidade de conversões divididos pela quantidade de cliques, e aí eu abreviei aqui taxa de conversão como TC. A gente pode usar também essa abreviação, ok? Como tem lá CTR, CPC, pode usar TC também, tá? E fiz um exemplo aqui de 5 conversões, né? Então, num período lá você teve 5 conversões e nesse mesmo período você teve 700 cliques, você chega a uma taxa de conversão de 0,71. E aí, assim, para você definir a sua taxa de conversão, para definir se ela é boa ou se ela é ruim, na verdade, você precisa primeiro fazer alguns testes. Você primeiro precisa rodar a sua campanha, tá? Colocar ela no ar e começar, nos primeiros dias, a olhar lá a conversão e a quantidade de conversão e as taxas, tá? E aí você vê ali que tem uma disparidade muito grande entre uma e outra, de uma campanha ou de um grupo de anúncio, você já começa a entender o que está funcionando, o que não está, o que está dando certo, o que está trazendo resultado ou não, tá? Vamos para o próximo. Posição média. Finalmente vamos falar de posição média, que serve para ajudar e explicar onde seus anúncios estão sendo posicionados em comparação com os anúncios dos concorrentes. É determinado pelo número de vezes que o seu anúncio foi impressionado e pela quantidade de impressões em cada posição que apareceu. Então, eu fiz um esqueminha aqui para mostrar como que funciona o cálculo de posição média, tá? E assim, para dar algumas dicas de como saber se a posição média está boa ou não. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o número de impressões maior na segunda posição, certo? Então, nós tivemos 680 impressões na segunda posição, 450 na primeira, 320 na terceira. Tá? Se eu trouxer essa tabelinha aqui do lado, de 1 a 10, né, a gente percebe que as melhores posições estão aqui no começo. Né? Quer dizer, a maior quantidade de impressões está justamente na segunda posição. Quer dizer que você está aparecendo mais vezes na segunda posição. Só que se eu for mais adiante e quiser analisar com um pouco mais de profundidade a qualidade de cada posição,
eu posso trazer outras métricas. Eu trouxe aqui, por exemplo, a taxa de conversão. E mostrei que nas primeiras posições eu tive aqui 0,51, 48, 0,49. E na quarta e na quinta posição, vocês percebam que eu coloquei 0,59 de taxa de conversão na quarta e na quinta 0,57. Ou seja, as duas posições elas estão tendo um desempenho melhor em taxa de conversão. Então, já cai um pouco por terra o que eu mostrei anteriormente, mostrando que o mais importante seria a quantidade de impressões por posição. Na verdade, você tem que buscar uma taxa de uma métrica, um indicador de qualidade para você dizer qual é a posição melhor para um grupo de anúncio, para uma palavra-chave, enfim. Então é isso, você pode ver que aqui a quarta e a quinta posição, elas estão mais verdinhas, portanto, elas estão com uma melhor qualidade. Aí você pode querer forçar seus anúncios a aparecerem nessas posições, ok? Então, pessoal, esse é o segredo. Saber os conceitos e os objetivos de cada métrica e indicadores ajudará muito na hora de analisar resultados, tema de uma das nossas últimas aulas deste curso, ok? Essa foi a primeira aula, pessoal. Agora que vocês já estão por dentro de todos os conceitos de Google AdWords, vamos para a segunda aula, onde irei mostrar como funciona uma estrutura hierárquica e organizacional de publicidade online do Google. Beleza? Até lá!